Existe um momento na vida em que o silêncio grita. Não é um silêncio qualquer. Não é a ausência de ruído, de conversa ou de barulho ao redor. É o tipo de silêncio que ecoa por dentro, que faz o coração bater mais forte sem saber porquê, que nos obriga a parar no meio do caminho, olhar em volta e perceber que algo está prestes a acontecer, mesmo que não saibamos exatamente o quê. É como se o próprio tempo segurasse a respiração, como se o universo estivesse esperando um sinal invisível para se mover. É nesse exato instante, entre o que foi e o que ainda não se manifestou, que o céu começa a se mexer. Esse tipo de inquietação tem um som que só a alma escuta. Não é ansiedade, não é medo, tampouco euforia. É um tipo raro de percepção espiritual que nos atravessa como vento em dia nublado. Você não vê, mas sente. Há um tremor nas bases do coração. E ainda que por fora tudo continue igual, dentro de nós, algo já mudou. Você começa a perceber que está mais sensível a certas palavras, mais atento a certos sinais, mais vulnerável às coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas coincidências começam a parecer mensagens. Momentos comuns parecem carregar significados ocultos. É como se cada detalhe carregasse uma pergunta. Você está pronto? Muitas pessoas ignoram esse chamado interno. Tentam silenciar o sussurro de Deus com o barulho da rotina. Outras, por não entenderem o que sentem, se afastam, achando que é apenas mais um dia estranho. Mas quem já passou por isso sabe. Quando essa inquietação chega, não é você que está à beira de enlouquecer. É o céu que está à beira de se abrir. O Espírito Santo age com sutileza. Ele não faz alarde, não força a entrada. Ele sopra, e quem estiver atento ao vento vai sentir, vai saber, vai entender que está no limiar de um milagre. Você pode até achar que está sozinho nesse lugar de espera, mas há muitos que agora mesmo estão vivendo essa mesma sensação. É como se o coração estivesse batendo em outra frequência, como se existisse uma expectativa que não foi criada pela mente, mas plantada diretamente no espírito. Um anseio inexplicável, que não veio de você, mas foi enviado a você. E essa é a primeira confirmação de que algo está vindo, algo que vai reordenar tudo, algo que vai dar sentido até às dores mais antigas. Deus sempre prepara o terreno antes de derramar a chuva. O agricultor ara a terra antes da colheita. E é exatamente isso que está acontecendo agora, dentro de você. Esse desconforto espiritual é o arado divino tocando os lugares mais profundos da tua alma. Ele está quebrando a superfície para plantar algo novo. E plantar dói. Plantar exige ruptura, exige exposição. Mas depois vem a semente, e da semente, o fruto. E do fruto, o testemunho que muda não só a sua vida, mas a de todos que estiverem ao seu redor. Mas ainda não é hora de colher. Ainda não é hora de ver o céu se abrir por completo. Antes disso, Deus quer te mostrar algo. Algo que está escondido na espera. Algo que você precisa enxergar com os olhos fechados, com o coração aberto, com a alma em silêncio. Porque, por mais estranho que pareça, esse silêncio que você sente agora é resposta, é presença, é anúncio, é a preparação silenciosa para algo que os teus olhos ainda não viram, mas que o céu já determinou. E é justamente no meio desse silêncio que a próxima revelação vai nascer. E é aí que entramos em um segundo mistério. Um território onde muitos desistem por achar que Deus se esqueceu, mas que na verdade é o espaço sagrado onde Ele mais trabalha. O tempo de espera. Porque o que vem depois desse silêncio é algo que precisa de estrutura para ser sustentado. E é isso que vamos entender agora. O tempo é uma das ferramentas mais afiadas nas mãos de Deus. Ele fere, ele molda, ele afasta, ele aproxima, ele prova. E quando Deus nos coloca no tempo de espera, tudo dentro de nós é confrontado. As promessas parecem distantes, os sinais cessam, os sonhos murcham.
e as perguntas ganham voz. Por que ainda não aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que Deus mudou de ideia? A alma grita por respostas, mas o céu permanece em silêncio. E é exatamente nesse silêncio prolongado que muitas pessoas acham que foram esquecidas, que foram deixadas à margem do milagre, como se a fila tivesse andado e Deus simplesmente não as viu. Mas o que poucos percebem é que a espera não é punição, ela é preparação. Só que essa preparação não se parece com algo bonito ou motivador. Ela vem em forma de perdas, de atrasos, de portas fechadas e de cansaço. Vem em forma de orações que parecem bater no teto. Vem quando tudo dentro de você implora por movimento, mas tudo fora de você permanece imóvel. Deus nesse processo não está demorando, está edificando. E para edificar algo sólido, Ele começa arrancando tudo que não pode permanecer. A espera é esse desmonte. Um processo cirúrgico que separa o que é do que parece ser, que retira o excesso para revelar a essência, que desnuda a alma para que a verdade seja reconstruída. Você já parou para pensar por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Por que não chegou antes? Por que não o curou à distância, como fez com outros? Porque existe um poder na espera que o imediatismo nunca vai entender. O milagre de Lázaro não foi apenas ressuscitar um homem morto, foi revelar que até a morte obedece ao tempo de Deus. E, se a morte obedece, quanto mais as circunstâncias que você enfrenta hoje. A espera é o terreno onde Deus mostra que Ele não se limita ao nosso relógio. Ele é o Senhor do tempo. Ele não chega adiantado e jamais se atrasa. Muitos que estão ouvindo essa mensagem agora sabem exatamente o que é esse lugar. É aquele ponto em que as lágrimas já secaram, em que a esperança já foi remendada 1000 vezes, em que a fé já se tornou uma escolha diária e não mais um sentimento espontâneo. É o ponto em que tudo parece indicar que não vai acontecer. E é justamente aí que o Espírito Santo sussurra: continua. Porque nesse ponto, onde a espera parece um castigo, está sendo forjada a estrutura que vai sustentar aquilo que está vindo. Deus não derrama bênçãos onde não há maturidade para segurá-las. Ele ama tanto você que prefere atrasar a resposta a entregá-la sem preparo. A espera ensina o valor. Aquilo que vem rápido demais corre o risco de ser perdido com a mesma velocidade. Mas aquilo que foi regado com lágrimas, sustentado pela oração e guardado na perseverança, se torna inabalável. A espera não muda Deus, ela muda você. E muitas vezes é isso que Ele está esperando, que você seja transformado, fortalecido, lapidado. Porque o que Ele tem para você não é qualquer coisa. Não é um presente qualquer. É algo que exige raízes profundas, postura alinhada, coração curado e visão limpa. E isso só se adquire nos corredores do tempo. Durante essa jornada, você vai ser tentado a aceitar menos. Vai ouvir vozes dizendo que é melhor desistir, que não vale a pena esperar, que talvez aquilo que Deus prometeu não era para você. Mas essas vozes não vêm do céu. Elas nascem da dor de esperar. Nascem da mente tentando racionalizar aquilo que só o Espírito pode compreender. E é aí que você precisa se lembrar. Esperar em Deus não é estar parado, é estar em movimento dentro, é estar sendo ajustado, é confiar mesmo sem entender, é continuar caminhando, mesmo sem ver a estrada. E quando tudo isso parecer demais, lembre-se de uma coisa: até o deserto é parte da promessa. Moisés teve que esperar. José foi vendido antes de governar. Davi foi ungido e voltou para cuidar de ovelhas. Até Jesus teve que esperar 30 anos para 3 de ministério. A espera não define o valor da promessa, define o peso dela. E quanto maior a espera, maior a revelação. Porque quando Deus finalmente decide agir, Ele não entrega o que você pediu, Ele entrega o que você jamais imaginou.
Mas antes da revelação vir à tona, há um outro elemento que começa a surgir discretamente, como se fosse uma semente germinando por debaixo da terra. Sinais. Pequenos, quase imperceptíveis, situações inesperadas, sensações espirituais, mensagens que chegam na hora certa. Algo começa a se mover, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Tem algo que acontece nos bastidores da vida que poucas pessoas notam, não por falta de atenção, mas porque a lógica humana foi treinada a enxergar apenas o que faz sentido imediato. Só que Deus não trabalha com lógica, Ele trabalha com revelação. E quando os céus começam a se mover, nem sempre o chão da terra treme. Muitas vezes, os sinais do que está prestes a acontecer aparecem de maneira sutil, quase como um sussurro no meio de um mundo barulhento. É nesses momentos que o espiritual toca o natural sem alarde. E quem está sensível percebe: algo está mudando, mesmo que tudo ainda pareça igual. Esses sinais não vêm com placas de neon ou alertas evidentes. Eles surgem em forma de detalhes. Uma ligação inesperada, uma palavra que alguém solta sem saber que está sendo usado por Deus, uma sensação interna de que o tempo de sofrimento está chegando ao fim. De repente, a tristeza perde força. O medo começa a recuar. Uma paz que não fazia sentido começa a invadir o coração. Não é que os problemas desapareceram, é que o espírito começa a sentir que algo maior está se aproximando. E quando isso acontece, é como se o mundo interior entrasse em sintonia com a vontade de Deus, mesmo que a mente ainda não consiga explicar o que está sentindo. Há pessoas que nesse momento começam a ter sonhos diferentes. Outras percebem que certas portas que antes estavam trancadas agora começaram a se entreabrir. Pessoas que antes sumiram reaparecem. Oportunidades que não faziam parte do plano surgem. Lugares que antes não faziam sentido agora brilham com uma luz diferente. Tudo isso são ecos de um mover que ainda está se revelando, mas já está em andamento. São sinais de que o tempo da espera está dando lugar ao tempo da transição. Não é o fim da estrada, mas é o início do movimento. Quando os sinais aparecem, o inimigo também se agita, porque ele sabe, ele sente, ele percebe que o que Deus está para fazer não é comum. E é nesse ponto que surgem distrações, confusões, dúvidas renovadas. O inimigo quer te cegar justamente na véspera da tua vitória. Quer te empurrar de volta para o desânimo, fazendo você acreditar que os sinais são coincidência. Mas no reino de Deus não existe coincidência, existe propósito, existe alinhamento, existe tempo certo. E os sinais são as primeiras ondas do que está para se tornar uma tempestade de bênçãos. São como gotas de chuva antes da inundação. São a confirmação de que o céu está se abrindo. E mesmo que você ainda não entenda, é importante saber que Deus não precisa da sua compreensão para agir. Ele precisa da sua fé. Fé para continuar mesmo sem mapa. Fé para confiar mesmo sem evidência. Fé para acreditar mesmo sem ver. E essa fé é o que te sustenta no meio dos sinais que ainda não fazem sentido. Porque quando você sente que algo está mudando, mesmo sem provas, é o Espírito Santo te dizendo: continue, está vindo. E por mais que os sinais não sejam o destino, eles são a bússola que aponta para ele. São confirmações sutis de que Deus está à frente, costurando os detalhes, organizando os bastidores, colocando tudo em ordem. E é exatamente nessa fase que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Os sinais que tocam o externo começam a provocar uma transformação interna. Algo muda dentro de você. A forma como você enxerga os problemas, as palavras que você declara, os pensamentos que você alimenta. Tudo começa a ser ajustado, realinhado, refinado. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia te destruir, agora está te moldando.
que as dores estão te ensinando, que a espera está te preparando e que os sinais não são apenas para te alertar, são para te fortalecer. Só que existe uma coisa que precisa acontecer antes de tudo vir à tona. Um momento que Deus espera com paciência, mas que só você pode decidir viver. Um instante onde sua mente, seu coração e sua fé precisam se alinhar por completo. Porque é nesse exato ponto que a virada definitiva começa. Existe um instante invisível, quase imperceptível, que marca o início de uma mudança irreversível. Ele não acontece com barulho, nem sempre com aplausos, mas transforma tudo o que vem depois. É quando a mente cansada de tanto questionar, o coração exausto de tanto esperar e a fé ferida de tanto resistir, finalmente se encontram no mesmo lugar. E é nesse momento que o céu se curva, o tempo desacelera e Deus sussurra. Agora você está pronto. Pronto para viver aquilo que já estava preparado há muito tempo, mas que só poderia ser entregue quando você estivesse completo, por dentro. Esse alinhamento não é automático, nem acontece por acidente. Ele é o resultado de uma jornada, muitas vezes cheia de tropeços, dores e silêncios. A mente, tão lógica, aprendeu a desconfiar de tudo. O coração, tão sensível, foi machucado por esperas longas demais. E a fé, a fé, essa foi testada até os ossos, desafiada por dias nublados e noites em claro. Mas é justamente esse processo que vai limpando as impurezas, quebrando as resistências, moldando o espírito. Porque Deus não quer apenas que você receba algo dele. Ele quer que você esteja preparado para carregar o que ele tem para te dar. É nesse ponto que a mente para de lutar com Deus. Ela para de buscar explicações para tudo, de exigir controle sobre o incontrolável. E em vez de querer entender os planos, ela começa a confiar no planejador. O coração, antes quebrado, começa a bater com mais firmeza. Não porque tudo melhorou ao redor, mas porque finalmente encontrou descanso no centro da tormenta. E a fé, que parecia frágil, se revela mais forte do que nunca. Não porque tem respostas, mas porque aprendeu que é na ausência delas que Deus mais fala. E assim, mente, coração e fé, como três rios que corriam separados, agora convergem num único curso. Um rio profundo, invisível aos olhos, mas carregado de poder. Quando esse alinhamento acontece, a percepção muda. Aquilo que antes parecia derrota, agora é visto como preparo. As orações que pareciam ignoradas agora soam como sementes plantadas no tempo certo. As promessas que pareciam distantes agora são percebidas como próximas, reais, vivas. A mente já não tenta controlar o tempo. O coração já não se desespera com a espera. A fé já não se abala com as circunstâncias. Há uma maturidade silenciosa que toma conta do ser. E sem perceber, você se torna alguém diferente. Alguém moldado não apenas por bênçãos, mas por processos. Forjado não só no conforto, mas no fogo da provação. Esse tipo de alinhamento atrai o mover de Deus de maneira especial. Porque ele olha para você e vê mais do que alguém orando. Vê um vaso preparado, vê uma terra fértil, vê um coração rendido. E quando Deus vê isso, ele libera o que estava retido, porque o que estava atrasado não era por castigo, mas por misericórdia. Deus não queria te entregar algo que você não estava pronto para sustentar. Ele sabia que a bênção sem estrutura viraria peso, que o sonho sem raízes viraria frustração. Mas agora, com sua mente entregue, seu coração curado e sua fé afiada, agora o céu tem espaço para descer. Esse é o ponto em que os céus começam a se mover com força. As coisas aceleram. Chegam, as pessoas certas aparecem, e aquilo que parecia trancado deslancha. Mas ainda existe um detalhe que não pode ser ignorado.
porque por mais que o espírito esteja pronto, há algo no mundo natural que precisa acompanhar. Um passo decisivo, um ato de fé, uma porta aberta pela sua própria atitude. Porque a maior mudança que Deus quer fazer ainda está prestes a acontecer. E será no momento em que você tomar a decisão que parecia impossível. Há momentos na vida em que não basta mais sentir, desejar ou até acreditar. Chega o tempo em que é preciso escolher. Não aquela escolha comum, do tipo que fazemos todos os dias quase sem pensar, mas aquela que carrega o peso da transformação. A escolha que parte o tempo em dois, que redefine o que vem depois. Essa decisão tem um som silencioso, mas seu eco atravessa os céus. Porque é quando o ser humano deixa de esperar por um sinal e se torna o próprio sinal. É quando ele entende que a mudança que tanto aguarda não virá de fora. Ela começa de dentro. É nesse ponto que a alma amadurece, que a fé deixa de ser expectativa e se torna movimento. Você pode ter orado, chorado, esperado, jejuado, buscado conselhos, ouvido promessas, segurado versículos como âncoras, e tudo isso é válido. Mas agora é diferente, porque agora você está diante do que chamamos de ponto de virada. É o instante em que Deus, ao olhar para a sua entrega, libera a liberdade de decisão. Ele não vai mais empurrar você para a bênção. Ele vai esperar que você caminhe até ela. Porque há momentos em que o Pai decide te carregar no colo, mas há outros, mais intensos, mais profundos, mais sagrados, em que Ele quer ver você dar o primeiro passo, mesmo tremendo. É a fé que anda, a fé que age, a fé que escolhe. É por isso que neste momento Deus está te chamando para sair da margem, não mais olhar de longe a promessa, não mais assistir à vida dos outros enquanto espera a sua vez, mas entrar no rio, molhar os pés, sentir a correnteza, mesmo que o medo grite, mesmo que as dúvidas ainda tentem se infiltrar nos cantos da mente, porque o verdadeiro milagre não acontece quando tudo está certo, mas quando, apesar do caos, você decide crer. Quando, diante da possibilidade de continuar igual, você escolhe mudar. Isso exige coragem, exige renúncia, mas exige, acima de tudo, a ousadia de sair do barco e pisar sobre as águas. Você precisa entender que Deus nunca impõe transformação. Ele convida, Ele sussurra, Ele mostra, mas a porta, Ele deixa para você abrir. Há uma chave que está nas suas mãos, e é você quem vai precisar usá-la. Essa chave pode ter forma de perdão, pode ter aparência de recomeço, pode vir disfarçada de uma atitude simples, mas que muda o rumo inteiro. Às vezes é levantar da cama com fé de novo. Às vezes é pedir desculpas. Às vezes é começar aquele projeto que ficou engavetado por medo. Outras vezes é apenas parar de correr atrás do que Deus já mandou soltar. A chave sempre exige uma ação, porque Deus age com quem se move. E quando você decide se mover, mesmo sem ter todas as certezas, algo se destrava no mundo espiritual. As engrenagens invisíveis começam a girar. O que estava parado se realinha. O que estava trancado se abre. Porque o céu se movimenta ao som da obediência. E muitas vezes a obediência não está ligada a grandes feitos, mas a passos simples, dados com o coração certo. Às vezes, o passo mais poderoso que alguém pode dar é simplesmente dizer: sim, Deus, eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. É nesse sim que os céus se rasgam. Mas é claro, nem toda decisão acontece num piscar de olhos. Algumas exigem confronto com dores antigas. Outras requerem confronto com a própria identidade. Porque para viver o novo de Deus, muitas vezes é preciso enterrar o velho eu, aquela versão de você mesmo que aprendeu a sobreviver, mas não sabe como viver. Aquela que se acostumou com o medo, com a dúvida, com a espera, mas que não sabe como reagir quando a porta finalmente se abre.
E Deus está justamente te chamando para enterrar essa versão. Não porque ela foi inútil, mas porque ela te trouxe até aqui. E agora, não serve mais para o que vem a seguir. Esse é o ponto em que a decisão se torna um ato de fé e de despedida. Fé no que vem, despedida do que ficou. Não dá para carregar promessas novas com uma bagagem emocional antiga. Deus quer mãos livres, coração limpo e mente aberta, porque o que Ele está prestes a derramar é grande demais para ser contido em velhos recipientes. Mas para isso, você vai precisar escolher. Escolher sair da zona de conforto. Escolher abandonar desculpas. Escolher viver o sobrenatural, mesmo que isso signifique perder o controle. E é exatamente quando você faz essa escolha que uma nova atmosfera se forma ao seu redor. Por isso, hoje, agora, nesse exato instante, você está mais perto do milagre do que imagina. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque algo dentro de você já começou a mudar. E tudo o que Deus precisa agora é do seu sim. Porque é esse sim que vai abrir espaço para a próxima e mais intensa etapa dessa jornada sagrada. A etapa em que finalmente, às vezes o que muda tudo não é o que grita, mas o que sussurra. O que transforma de verdade não chega com estardalhaço, não explode como fogos, nem estremece o chão sob os nossos pés. Chega como brisa, como vento leve que atravessa a alma sem pedir licença. É nesse lugar de silêncio, onde a alma está vulnerável e o coração exposto, que o céu mais se move. Deus não precisa de grandes espetáculos para agir. Ele não está preso ao barulho dos aplausos, nem à urgência do nosso relógio. O tempo de Deus não grita. Ele se impõe em silêncio. E quando ele começa a mover as peças, muitas vezes a gente nem percebe. Mas algo já está acontecendo. É nesse ambiente de aparente normalidade que os milagres começam a ser gerados. O problema é que, como estamos acostumados com reações imediatas, com provas visíveis, com respostas palpáveis, podemos pensar que o céu está em silêncio porque está inerte. Só que não. O céu trabalha enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você acha que nada está acontecendo, enquanto você ora sem forças e só consegue balbuciar um "me ajuda, Deus". Enquanto você caminha com os olhos molhados e o coração pesado, o mundo espiritual já está em ebulição. O que está por vir está sendo lapidado no invisível. Deus sempre trabalhou no escuro antes de fazer nascer a luz. Gênesis já nos ensinava isso. Antes do haja luz, havia trevas, havia vazio. Mas Deus já estava lá. Já falava, já se movia. E é assim que Ele ainda opera. Nos bastidores da sua dor, Ele constrói sua cura. No silêncio da sua alma, Ele desenha sua resposta. No intervalo entre a semente e o fruto, Ele molda o tempo da colheita. E é por isso que esse momento que você está vivendo, ainda que pareça um vácuo, um buraco sem sentido, um ciclo interminável de espera, é, na verdade, o campo onde algo está nascendo. E o mais surpreendente é que quando o propósito finalmente se manifesta, você olha para trás e entende. Tudo o que parecia atraso era preparação. O céu não tem pressa. Deus sabe exatamente o que faz com o tempo. Enquanto você mede os minutos, Ele mede a maturidade. Enquanto você conta os dias, Ele conta os desvios que te livrou. Enquanto você se pergunta quando, Ele está perguntando: você já está pronto? Porque o que vai mudar tudo na sua vida exige estrutura. E estrutura não se constrói com velocidade. Estrutura se constrói com processo, com camadas de aprendizado, com feridas cicatrizadas, com convicções firmadas. Por isso, mesmo que você não veja, algo está sendo solidificado. E o que está vindo vai exigir um novo nível de você,
emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Nesse exato momento, talvez você esteja como Elias, escondido numa caverna, esperando que Deus se manifeste com um terremoto, com fogo, com ventania. Mas ele vem no sussurro, não porque é fraco, mas porque é íntimo. Deus fala baixinho quando quer que você chegue mais perto. Ele se esconde no detalhe para te atrair ao secreto. Ele se revela nas entrelinhas para que você se renda ao processo. E quando você se rende, quando você para de correr atrás de explicações e simplesmente descansa no eu sou, então o céu se alinha, não fora, mas dentro. E o que muda por dentro logo começa a se refletir por fora. Esse é o tempo em que o invisível está mais ativo do que nunca. O tempo em que a intercessão silenciosa tem mais peso do que gritos de desespero. O tempo em que o simples Deus, eu confio, rompe cadeias. Porque a confiança verdadeira não precisa ver. Ela sente. E a fé legítima não se desespera com o silêncio, porque sabe que é nele que os maiores milagres são forjados. Há guerras que já foram vencidas sem que você percebesse. Há portas que já começaram a se abrir enquanto você pensava em desistir. Há promessas que já desceram do céu e só estão aguardando o momento certo para se materializar. Mas enquanto esse momento não chega, Deus está te ensinando a ouvir o que não é dito, a perceber o que não se mostra, a se mover mesmo quando tudo parece parado. É aí que a maturidade espiritual nasce. Quando você ora sem sentir nada, mas sabe que Ele está ouvindo. Quando você continua andando, mesmo quando o chão parece frágil. Quando você permanece fiel, mesmo sem aplausos, sem sinais, sem garantias. Porque a fé de verdade não é comprovada quando você conquista. Ela é provada quando você espera. E nessa espera, algo precioso está sendo construído. A sua nova versão. Essa nova versão de você está mais forte, mais resiliente, mais íntima de Deus. Ela já não se abala com o que vê, nem desmorona com o que ouve. Porque ela foi moldada na fornalha da paciência e temperada com lágrimas de fé. E é essa versão que vai receber o que está por vir. Porque o que está chegando é grande demais para a sua versão anterior. Exige outro nível de confiança. Exige outro olhar sobre a vida. Exige outro coração. E Deus não vai derramar vinho novo em odre velho. Por isso, Ele está te reformando em silêncio. Te preparando, te ensinando, te capacitando para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é: Pai amado, neste momento, nos colocamos diante de Ti com o coração escancarado, a alma em silêncio e os olhos marejados. Depois de atravessar desertos, enfrentar vales sombrios, suportar a dor que não foi dita e carregar no peito as orações que o mundo nunca ouviu, chegamos aqui, no exato instante em que o céu decide se abrir. Senhor, não é por merecimento, não é por força, não é por saber demais, mas é por graça. É por essa misericórdia que não falha, por esse amor que insiste, mesmo quando nós desistimos. É por esse mover silencioso que opera no invisível, mesmo quando tudo parece imóvel. Hoje, Pai, é o dia em que algo muda. É o momento exato em que tudo o que era confuso começa a se encaixar. Aquilo que doía sem explicação, agora revela sua razão. Aquilo que parecia atraso, agora se revela proteção. Aquilo que foi lágrima, agora rega promessa. A nossa oração, muitas vezes fraca, quebrada, feita entre soluços e incertezas, chegou até o teu trono e agora retorna como resposta viva. O Senhor nos encontrou no esconderijo da dor, nos alcançou na sombra do cansaço e agora nos levanta com mãos que curam, restauram e conduzem. Não estamos mais perdidos, não estamos mais paralisados. O véu da dúvida está sendo rasgado e, finalmente, tudo começa a fazer sentido. Te pedimos, Espírito Santo, que revele o que ainda está oculto, que traga à luz tudo o que precisamos entender,
que sopre sobre os nossos ouvidos a tua voz e silencie os ruídos que tentam abafar o teu chamado. Que cada trauma vire testemunho, que cada queda se transforme em força, que cada cicatriz seja lembrança do quanto o Senhor nos sustentou. Que a nossa visão seja ampliada, que nossos passos sejam guiados e que nossos sonhos estejam alinhados com os teus. Não queremos mais andar por vistas embaçadas, queremos andar por fé convicta. Fé que não se abala com os ventos contrários. Fé que reconhece a tua mão, mesmo quando ela parece escondida. Neste exato instante, Senhor, te entregamos o controle. Rasgamos os mapas, soltamos os lemes, quebramos as bússolas humanas. Que seja feita a tua vontade, mesmo quando ela contrariar os nossos planos. Porque agora entendemos, tudo o que precisamos está em ti. Não é sobre o que temos, não é sobre o que perdemos, não é sobre o que ainda falta. É sobre confiar, é sobre descansar em teus braços, como uma criança que não entende tudo, mas sabe que está segura. É sobre reconhecer que o teu tempo não falha, que os teus caminhos são mais altos e que cada detalhe está sob teu olhar. Pai, selamos esta oração com gratidão, não por termos recebido tudo o que pedimos, mas por termos compreendido que o Senhor sempre esteve aqui. Em cada silêncio, em cada espera, em cada dor não explicada. Hoje, declaramos, tudo o que vivemos não foi em vão. Tudo o que doeu agora revela propósito. Tudo o que nos paralisou agora se torna impulso. E tudo o que parecia sem sentido agora brilha com sentido eterno. Somos teus, inteiramente teus, e sabemos que o que está vindo é maior, melhor e mais profundo do que aquilo que deixamos para trás. Por isso, com o coração incendiado pela tua presença, com os olhos fitos na eternidade e com os pés firmes na fé, declaramos com toda a força da alma: estamos prontos para viver o que vai mudar tudo. Tita, porque agora entendemos, e se ainda houver algo que não compreendemos, confiamos que o Senhor revelará no tempo certo. Até lá, seguimos, confiando, orando e esperando, na certeza de que contigo o melhor ainda está por vir. Amém. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar com você. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e ouve cada oração que sai do seu coração. Hoje, tire um instante para se conectar com Ele. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda está por vir e creia que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu propósito, e a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se esta oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.